Amado, amada, ouça com atenção essa sabedoria. Presta bem atenção e ouça com teu coração. Provérbios 24:3. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Provérbios 9:1. A sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Mateus 7:24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram chuvas e fortes ventos, bateram contra ele fortemente as tempestades, transbordaram os rios. Mas a sua casa não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. A sabedoria é o maior e o melhor e o mais forte alicerce sobre o qual se deve edificar aquilo que você não quer ver caído, aquilo que você não quer ver derribado, aquilo que você não quer ver destruído. Então lhe convido, abra os teus ouvidos do coração e ouça com atenção as palavras dessa sabedoria. Se você quer ser rico, esvazia o depósito de tua pobreza para dar lugar a essa riqueza. E quando te enriqueceres, não se esqueça, partilha a tua riqueza para que ela esteja segura. Sabe, é difícil gerir uma mulher cristã ou uma esposa cristã que não tem vida de oração e não se preocupa em aprofundar a sua intimidade com Jesus. É mais do que uma empresa em caos total que precisa de uma boa política para a sua reconstrução. Entenda isso. O alicerce do equilíbrio de uma casa cristã é a oração na consciência dos dois. Ambos, o homem e a mulher. E sabe, a mulher é uma das grandes fraquezas do homem e uma porta de grandes provações. Por isso, ela é a pessoa que deve estar mais perto da quentura das orações para transpirar fora os dardos malignos que desejam governar a sua mente. E você vai perceber que um lar que se descuidou no ponto de vista dos princípios espirituais que o governam, tropeçará quantas vezes possíveis na sua caminhada rumo ao progresso, sucesso e paz. Você vai chegar a saber que uma esposa que não está pronta para ouvir e obedecer é semelhante a uma combustão que apoia a inflamação do fogo. E uma coisa importante que você precisa saber: o homem que escolhe na vaidade uma mulher, uma esposa, colhe a vaidade como fruto do lar. A sabedoria de uma mulher é fundamental para o equilíbrio mental e espiritual do homem e tem capacidade para edificar os alicerces do equilíbrio do lar. O homem tolo anima a sua casa com palavras vãs, ocupa a maior parte do seu tempo com sua esposa e diminui a velocidade de sua intimidade com Deus. O que você deve fazer? Equilibra-se e equilibra a sua casa. Isso é sabedoria. Ninguém derrota o seu inimigo estando afogado na preocupação da grandeza da batalha. Põe isso na tua cabeça. E sabe, toda oração feita para o teu livramento funcionará. Oh, mas preste atenção. Mas será a curto prazo, quando o pecado
é o sócio maioritário dos teus problemas. Porque o pecado é o inimigo da solução permanente de Deus. Os inimigos podem a todo momento, mas em nenhum destes abaterão os que semeiam a justiça na santificação. O ânimo do justo se levanta e cresce, porque o Senhor o rega com as águas da sua força. E muitas vezes os combates duram tempos, porque a vitória deve ser bem preparada para se adequar ao livramento que dure mais do que os combates. E quanto mais você cresce com Deus, mais equilibrado você fica em todos os campos da tua vida. Escuta isso. A fábrica do pecado se localiza na capacidade de você se aliar às tolices do mundo. E a santidade? A santidade é o alimento dos espíritos equilibrados, e ela impede a erupção do vulcão do pecado. Morrer uma morte terrível por Jesus é ganhar uma vida incrível nele e usufruí-la em uma intensidade perpétua com ele. E outra coisa que você precisa saber: salvar uma alma é salvar a tua da chance de não ser coroada. Bom, não há alegria, não há outra alegria para os santos senão esta: Cristo vive e nós viveremos. E quanto ao viver, viver é sinônimo de morrer. E morrer na santidade em Cristo é sinônimo de viver ainda mais. Entenda isso. Quem associa Deus nas suas batalhas não luta para vencer. Todavia, luta dentro de uma vitória bem garantida. E ouça aqui: o Senhor quer de você a perfeição. E a perfeição é esta: submeta-se à sua vontade. Sabe, quanto mais você se entrega a Deus, mais distante você fica da cidadela das concupiscências da carne, localizada no país do teu homem carnal. E qual seria a maior das maiores necessidades do homem? É simples: salvação em Cristo. E agora escuta aqui: tu me conheces? Deus me conhece bem. E Deus te conhece melhor do que tu mesmo. Então, não julgues, para que não seja julgado. O que não tens capacidade de fazer, queira também não ter capacidade, a respeito do qual criticar os outros
Escuta aqui. Viva a tua vida e ajuda os outros a viverem as suas. Não reclama dos outros, pois em ti também tem alguma coisa que os outros podem reclamar. Não fala dos outros, fala de Jesus aos outros. Jesus é a pessoa de quem nós devemos passar o tempo a falar, e não dos nossos próximos, e ainda que tenham o pior dos comportamentos. Fale de Jesus o tempo todo aos outros. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Abra os ouvidos do teu coração e ouça com atenção essa sabedoria. E nunca se esqueças, isso é sabedoria. Deus abençoe você.